Igreja, nós começamos semana passada estudar a parábola do filho pródigo, não é? Quem estava aqui semana passada? Não sozinho com a mão, só para eu saber. Eu vou fazer uma rápida recapitulação, então, para que todos possam entender um pouco do que nós estamos falando. Então nós começamos semana passada a estudar a parábola do filho pródigo, extremamente conhecida e amplamente divulgada pelos cristãos, não é? E essa parábola ela é muito importante, tá? Porque não que, obviamente, toda a Bíblia é a palavra de Deus e útil para nos instruir, etc. Mas essa parábola aqui ela é extremamente importante porque aqui Jesus ele está redefinindo o que nós acreditamos ser o pecado, ele está redefinindo o que muitos acreditam ser o evangelho, não é? E então, Jesus quando conta essa parábola, um dos públicos-alvos que ele está conversando ali, que ele está explicando, são, vamos colocar aqui, cristãos, para ficar mais fácil de entender, cristãos que estavam há anos dentro das suas igrejas e nunca de fato haviam conhecido Deus, estavam literalmente perdidos, não é? Iam da igreja para o inferno. E isso causa um pouco de surpresa, não é? Porque nós acreditamos que uma vez que estamos na igreja, obedecendo os mandamentos e etc., nós estamos salvos, não é? E, irmãos, aqui é o seguinte, tá? Muitos de nós estamos acostumados, ou fomos acostumados, ao evangelho água com açúcar, tá? Principalmente o evangelho de recorte de rede social. Só que o evangelho, meus irmãos, ele tem muitas bênçãos, e a maior delas é a nossa própria salvação. Porém, a vida embaixo do sol deste mundo não é fácil. O pecado deturpou tudo. E desde que o mundo é mundo, desde que os cristãos, desde quando, não é, aqueles que creem em Cristo estão pela terra, nossos irmãos estão morrendo, sendo devorados por feras, sendo afogados, queimados vivos, degolados, crucificados, metralhados e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, o evangelho é contra a cultura, o evangelho é resistência. Não tem como alguém que professa a fé e de fato conheceu Jesus não ser alguém que vai bater de frente com o sistema deste mundo. E o sistema vai reagir. Satanás e seus demônios vai reagir. Não sei se vocês se lembram, mas Jesus foi morto por aqueles que se diziam ser os cristãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque em diversos momentos aqui, nessa parábola, você vai poder pensar assim, nossa, mas ele está sendo muito duro. Não é? Está batendo muito. Irmãos, primeiro, eu não vou ser duro. Eu vou pregar o evangelho. Se o evangelho é duro, aí é outra questão. Isso não é novidade. Se você pegar, por exemplo, João 6,60, Jesus estava lá falando sobre o evangelho e os discípulos olham para ele e dizem assim, ó, o título dessa passagem é Muitos discípulos abandonaram Jesus. E eles falam assim, mestre, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, olha lá, pois
Seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Eu peguei aqui uma versão um pouco mais fácil, não é? Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitar essa mensagem? E Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam disso, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Que é um retrato do Evangelho, meus irmãos. Não é? E eu estou trazendo essa cultura porque eu não quero uma igreja cheia. Eu quero... quando eu falo uma igreja cheia, eu não quero uma igreja inchada, lotada de pessoas. Eu quero a igreja de fato. Ou seja, pessoas que entregaram sua vida para Cristo, vivem para avançar o Evangelho, entendendo que tudo que somos, tudo que temos pertence a Deus. Entendeu? Então, eu não me importo se tiver 2 pessoas aqui, contando que seja 2 discípulos de Jesus. Tá? Eu não me iludo em pregar o água com açúcar. Eu não me iludo em falar o que as pessoas querem ouvir. Porque da minha mão, o sangue de cada um de vocês vai ser cobrado. Então, eu vou apenas aqui fazer uma recapitulação do que nós vimos semana passada. Jesus está contando essa história, a história do filho pródigo, não é? E aqui tem um contexto, né? Ele não está contando do nada, né? Qual que é o contexto? Jesus estava sentado e conversando com os pecadores e corruptos, né? A Bíblia diz isso para nós. Estava ali conversando, comendo, né? Trocando uma ideia com eles. E de repente chega os cristãos. Eu vou colocar entre aspas aqui, porque naquele momento não eram cristãos como nós conhecemos hoje, tá? Eram os judeus, os mestres da lei, aqueles que seguiam os mandamentos mosaicos, etc. Mas vai ficar mais fácil de entender. Então chegou os crentes. E os crentes viram Jesus sentado e conversando com os pecadores e começou a mandar bala, criticar Jesus. Olha que absurdo, não é? Ele está conversando, ele está tendo um relacionamento com os pecadores, ele ainda come com eles, né? Porque naquela cultura você sentar e comer com a pessoa significava que você tinha um elo, que você se relacionava com ela. Eles estavam surtados, chocados e batendo em Jesus, né? Criticando Jesus, porque Jesus estava sentado com os pecadores. E então Jesus, diante disso, diferente de outras vezes que ele foi duramente criticado pelos mesmos mestres da lei, dessa vez ele responde essa crítica contando 3 histórias. E a terceira história é a história do filho pródigo. Então, a história do filho pródigo, a parábola, ela é uma resposta à crítica que os religiosos cristãos estavam fazendo a Jesus. Então, é importante que vocês entendam isso. Tá? Jesus aqui está contando uma história a fim de responder quem criticou ele. Então, se ele está respondendo aquelas pessoas, a história que ele conta contém os 3 grupos de pessoas. Então, na história tem o filho mais novo, que é aquele pessoal que ele estava sentado conversando, os pecadores, esses são os filhos mais novos. Na história tem o filho mais velho, que era os crentes que chegou criticando Jesus, apontando o dedo na cara, não é? Desonrando ali Jesus. Esses são os irmãos mais velhos. E Jesus se autocolocou na história, é o pai. Então você tem o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Jesus conta a história desses 3. Então ele está contando uma história, porque ele é o pai na história, para os 2 grupos. Ele está falando com o filho mais novo, que eram os pecadores, e principalmente com os filhos mais velhos, que eram esses cristãos que chegaram para criticar Jesus. Irmão, se eu ficar tossindo rouco, eu tive uma gripe essa semana, eu ainda estou me recuperando, tá? Então, semana passada nós investimos literalmente 1 hora somente falando do filho mais novo. Somente destrinchando o filho mais novo, né? Onde o filho mais novo foi, desonrou o pai, humilhou o pai, pediu parte da sua herança,
não é? Deixou muito claro que ele não amava o pai, que ele não estava nem aí para os interesses do pai, que ele queria viver a vida dele sem intromissão de ninguém, do jeito que ele achava certo, não é? Do jeito que ele dava na telha. Então ele pegou a herança dele, viajou para bem longe, abandonou a casa do pai, abandonou os negócios do pai, abandonou o pai e foi viver a vida. Viveu a vida de forma devassa, desorganizada, desregrada, né? O irmão mais velho dá umas pistas para nós, que ele gastou o dinheiro todo com prostitutas. Enfim, fez o que quis e o que não quis. Em determinado momento, o dinheiro acabou e a alegria acabou junto, né? Sumiu todos os amigos também quando o dinheiro acabou. E ele se vê agora dentro de um chiqueiro com porcos, cuidando desses porcos, e não apenas cuidando dos porcos, tentando se alimentar da comida que o porco comia, porque ele estava em tal situação que ele estava passando fome. E é importante lembrar, e quem não esteve aqui saber, que quando Jesus fala que ele estava cuidando de porcos, é porque na cultura judaica, o porco é o animal mais imundo que existe. Judeu não cuida de porco. Isso é uma humilhação para um judeu. Então Jesus está falando aqui um judeu cuidando de porco, que já seria humilhante. Só que Jesus retrata que ele está de fato no fundo do poço, porque ele não apenas está cuidando, como ele está no chiqueiro junto e tentando comer a comida do porco. Então aqui Jesus está falando, olha, ele chegou no fundo, mas no fundo do fundo, não tem mais para onde descer. Ele se acabou, não é? Então o mais novo cai em si, ele vê que ele está errado, ele vê que porque ele pecou contra o pai. E ele ensaia um discurso, né? Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado filho seu, me recebe como um empregado. E ele volta para a casa do pai, e surpreendendo todas as expectativas, porque dentro dessa cultura, de novo, se lembre, o pai, o patriarca era a autoridade máxima, ninguém poderia desrespeitar o patriarca. Então esse filho, quando volta, a expectativa é que ele tomaria uma surra, e provavelmente ele seria apedrejado pela comunidade morto. E ele volta com... o maior sonho dele é ser recebido pelo pai como empregado. O pai surpreende ele, o abraça, o beija, o recebe com amor e perdão e dá a maior festa ali que já se viu naquela casa, né? Em agradecimento porque o filho que estava morto voltou à vida. O filho que havia se perdido foi encontrado. Não é? Nós fomos até aqui semana passada. É importante que você assista essa pregação no nosso canal do YouTube, tá? Porque senão você vai entender só uma parte daqui da parábola, você vai perder o início, tá bom? Então assiste lá. Mas a história não acaba aqui, não é? Agora o pai vai ter que lidar com o filho mais velho. Porque o filho mais velho chega e começa a ouvir o som da música, a festa, e ele se informa do que está acontecendo, e ele fica extremamente irado. Então abre sua Bíblia comigo aí em Lucas 15, 25. Ó, quem não está com a Bíblia, acompanha ali pelo telão ou preste atenção na leitura. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando este seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Se lembram que o novilho gordo era a carne mais cara que tinha, era muito raro alguém fazer uma festa com o novilho gordo. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aqui nós temos um
um irmão mais velho se achando injustiçado pela atitude do pai, acusando o pai de ser injusto com ele, acusando o pai de não ser razoável, não é? Porque o irmão mais novo pegou a herança, foi embora, gastou tudo, enquanto todo esse tempo ele estava lá trabalhando, obedecendo o pai, ele coloca se matando como um escravo, não é? Ele diz: olha, eu me matei de trabalhar, eu fiz por merecer, eu estou pagando o preço aqui. O teu filho, ele não fez nada, ele não merece nada. Enquanto eu ralava aqui, ele estava curtindo com prostituta. O que ele merece é ser expulso da família. Mas ao invés disso, você o recebe com riquezas e como filho, me colocando ele de novo igual a mim, no mesmo nível que eu sou? Que justiça é essa? E ele apontava o dedo na cara do pai, nervoso com o pai. Aqui você responde na tua mente, tá? Diante dessa situação, se você fosse o mais velho, você acharia que foi injustiça com você? Você ficaria irritado também? Lembrando que, quando ele saiu, ele pediu a herança dele. Ele gastou tudo. Quando ele voltou e foi recebido como filho, o pai está dividindo novamente a herança. Então, a herança do mais velho agora é 25%. Você ficaria irritado? Então, veja. O filho mais velho, ele começa a acusar o pai. Ele começa a desonrar o pai. Humilhar o pai publicamente. Ele está irado. Ele está irritado. Ele não se refere com respeito nenhum ao pai. Pelo contrário, ele falta com respeito. Ele desobedece o pai, se recusando a entrar na festa. Sabe o que é engraçado aqui? Que ele está fazendo todo esse discurso dele, apontando o dedo para o irmão dele mais novo, falando que o irmão mais novo dele desonrou a família e humilhou o pai. E por isso deveria ser surrado. E ele faz isso tendo a mesma atitude, desonrando o pai e humilhando o pai publicamente. É o famoso, te culpo de fazer o que eu mesmo faço, mas só é errado quando é o outro que faz. Eu tenho meus motivos. Então aqui você começa a perceber na história que o filho perfeito, que é pintado aqui, o mais velho, que obedecia o pai, não saía da barra do pai, fazia tudo ali dentro da fazenda, que nunca abandonou, nunca pediu herança, o filho perfeito. Você começa a ver que o coração dele começa a sair de fininho e mostrar quem de fato ele é. E você percebe também que o foco dessa história é o filho mais velho. Irmãos, acho que 99,9% das vezes que eu ouvi alguém pregar essa história, sempre o foco é no mais novo. O pecador que saiu, Deus recebe ele novamente. Tudo bem, faz parte da história. Mas o foco aqui não é o mais novo. O foco aqui é justamente o mais velho. Você se lembra que Jesus está respondendo à crítica dos mestres da lei? E os mestres da lei não é o filho mais velho na história? Então ele está focando no mais velho. Ele está respondendo o mais velho. Ele está mostrando para o mais velho o seguinte: você também não me ama. Você, assim como o mais novo, não quer a minha presença, você quer as minhas coisas. A diferença é que cada um escolheu um caminho para conseguir as minhas coisas. Porque agora você está aqui pedindo o seu cabrito. Tanto é que a história termina em aberto, vocês se lembram? A respeito do filho mais velho. Você não sabe se ele entrou ou se ele não entrou na festa. Enquanto o filho mais novo, Jesus responde o que aconteceu com ele. Ele está dentro da casa do pai, na festa. Jesus dá um desfecho para o mais novo. Para o mais velho, não. Para o mais velho aparece essa discussão que nós lemos e acaba. Fica no ar. O que aconteceu com o mais velho? Ele entrou na festa? Ele ficou fora da festa? Ele obedeceu o pai? Ele continuou irredutível desobedecendo o pai? Não.
É como se Jesus... É como não, Jesus estava olhando para o mais velho ali. Você entende? O grupo dos mais velhos estava ali na frente dele. Ele está falando, e aí? Você vai entrar ou você vai ficar de fora? E aí? Mano, ambos estão errados, mas ambos são amados. Você está dizendo que eu deveria expulsar o mais novo, mas vocês são iguais ao mais novo. E da mesma forma que eu saí da minha casa e fui receber o mais novo, eu estou saindo da minha casa aqui para te receber e te convidar para a festa, assim como eu trouxe o mais novo para a festa. Eu estou tendo a mesma atitude com vocês dois. Eu deveria surrar você e ele. Vocês mereciam ser surrados aqui, porque vocês me humilharam, me ofenderam e não me amam. Mas eu estou estendendo amor e perdão. E eu estou te dando a oportunidade. Quer entrar na festa? A decisão é de vocês. Então, aqui é o contexto. E, de fato, os dois filhos são totalmente diferentes. O próprio vídeo de introdução mostra isso, não é? Então, você tem o filho mais novo, um pecador convicto, muito claro. Todo mundo que bate o olho nele vê que ele é louco. Entendeu? É o cara que você ia encontrar, você vê no vídeo, largado, abraçando um poste, chutando as coisas, bêbado, jogado, na casa das prostitutas. Era esse cara que você ia encontrar, um pecador convicto. Do outro lado, você tem um filho santo, o filho perfeito. Não se envolve com esse tipo de coisa. Ele não bebe, ele nunca se viu com uma prostituta, ele sempre está na casa do pai. Ele obedece. É o filho perfeito. O novo, insensato, inconsequente, um tolo. O mais velho não é inconsequente na cabeça dele. Ele é um moralista. O mais novo, claramente, um desobediente. O mais velho, um filho obediente. O mais novo foi para fora de casa, enquanto o mais velho ficou em casa. Agora veja, o mais novo estava perdido. E o mais velho estava perdido também. Totalmente diferentes, totalmente iguais. A aparência era diferente, mas o coração exatamente igual. A única diferença de fato é que um se perdeu longe do pai e o outro se perdeu estando do lado do pai. Não é? O escritor do livro que nós estamos dando como básico, eu falei semana passada, que é o Timothy Keller, o Deus Pródigo e a base do pastor Tiago Matos, o escritor do livro fala assim, ó, nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o pai para alcançar seus objetivos egoístas. Em vez de amá-lo, desfrutar da sua companhia e servi-lo sem interesse, Isso significa que podemos nos rebelar contra Deus e dele nos afastar, transgredindo suas leis ou cumprindo todas elas. Porque o mais novo desobedeceu todas, o mais velho cumpriu todas. E Jesus está falando, os dois estão perdidos. Então isso é um grande alerta para nós. Um grande alerta para nós. Filho mais novo, você me abandonou, vivendo a vida do seu jeito, desobedecendo as minhas regras. Filho mais velho, você me abandonou dentro da igreja, cumprindo as regras, mas não dando a mínima para um relacionamento comigo. Zero relacionamento comigo, zero amor comigo. Então, por isso que eu disse, Jesus está redefinindo aqui o que é o pecado. Jesus aqui está escancarando como funciona o reino dos céus. Porque para nós, via de regra, pecador é os que estão lá fora. Eles estão errados. Eu estou na igreja, eu não falto um culto, eu participo das coisas da igreja, eu dou minha oferta, eu sigo todas as regras e mandamentos. Eu não tenho que se preocupar com isso, eu estou salvo, estou garantido. E Deus chega na cara desses aí e fala, não, você pode estar perdido dentro da minha casa, do meu lado. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Tem muito crente que vai descer de toboágua para o inferno. E muito daqueles que ele acusava subiu de elevador para o céu. Né? Qual que é o grande perigo aqui? Está em pecado.
Uma criança consegue olhar e falar que ele tá com uma vida errada. Isso está exposto. Isso está exposto. Tão exposto que ele sabe. Se você conversar com esse pessoal que está se matando lá fora, eles sabem que eles estão errados. Eles não desejam mais aquela vida nem para eles e muito menos para os filhos, para as outras pessoas. Eles não querem, porque eles sabem que eles estão errados, eles sabem que estão se destruindo, eles sabem que eles precisam de Deus, não é? Tanto que muitas vezes eles caem em si e voltam para a casa do Pai. Ele sabe que ele está pecado, que ele está em pecado, e ele decide voltar para a casa do Pai. Agora, o grande perigo aqui é o irmão mais velho. Por quê? Porque a gente não percebe que ele está em pecado. Nem mesmo ele percebe. Porque ele é a figura do crente perfeito. Ele está na igreja. Ele está vindo nos cultos. Ele lê a sua Bíblia. Ele oferta. Ele é o bom. Ele é superior. Ele é um santo. E é difícil de ver que ele está em pecado. Porque você não vê o coração. Você consegue ler as atitudes. E o coração vai se mostrando devagar. Mas não é escancarado igual o irmão mais novo. É difícil. E o próprio irmão mais velho, ele não consegue se enxergar. Nem passa pela cabeça dele, pelo coração dele, que ele é simplesmente igual ao que ele acusa. Que ele é igual ao que está lá fora. Que ele também é egoísta, que ele também não ama o pai, que ele também não tem relacionamento nenhum de amor com o pai, igual os que estão lá fora. Não é? Tudo que ele faz é para ter as coisas do pai, não o pai. Então você percebe? A pessoa está dentro da igreja e ela é exatamente igual quem está fora da igreja. Se for para viver assim, se essa é a tua escolha, já vai para fora. Você não precisa ficar vivendo aqui sendo um fardo para você. Não precisa fingir quem você não é, não. Já sai. E a maioria das igrejas, meus irmãos, tem muito pouco irmão mais novo. Pouquíssimos. A maioria das igrejas. E está cheia de irmão mais velho. Irmãos, as cidades, a nossa cidade, está cheia de irmão mais novo que estão afastados da igreja. Porque quando foram até a igreja, foram julgados, foram condenados, apontaram o dedo para ele, foram rebaixados. Isso quando não é ignorado. Às vezes você tem um irmão mais novo aí do seu lado, ou você já esteve aqui nessa igreja e várias vezes sentou o irmão mais novo do seu lado. E você ignorou. Você o ignorou. Ele sai humilhado. Ele sai se sentindo mais lixo do que entrou, porque lá fora pelo menos dão atenção para ele. Lá fora pelo menos alguém para ouvir ele. Agora ele vem buscar ajuda na igreja e o irmão mais velho santo é incapaz. É incapaz. Tanto que se você for fazer um levantamento na nossa igreja de número de visitantes que as pessoas trazem, que os membros trazem, ou pessoas que chegam aqui, 99% é crente. É o crente que está procurando outra igreja. É o crente que estava um pouco afastado e quer voltar. Amém por isso. Glória a Deus. Que volte para casa também. Mas qual é o meu ponto? Quantas vezes entra aqui um irmão mais novo? Um cara que estava contra Deus, estava largado na rua e decide voltar para a casa do pai e é recebido com amor, beijos e uma festa. Quantos entram aqui? Na minha opinião, irmãos, em muitos aspectos, a igreja formou uma cultura que somente os iguais são recebidos. Então a pessoa entra, a gente mede ela de cima e embaixo. Se ela for diferente, ela não é benquista aqui. Ninguém para ouvir ela, porque ela é a pecadora, porque tem que ficar longe. E as igrejas estão virando clubes dos iguais. É um clube, só tem crente. Não chega um para se converter.
É um bando de crentes que se reúne todo domingo e está vivendo o evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho do egoísmo? De ir na igreja bater cartão para Deus dar as coisas que eu quero? Esse é o evangelho? O evangelho, meu irmão, é saiam em busca do perdido. Recebam o irmão mais novo. Cuidem do irmão mais novo. Discipule o irmão mais novo. Tenha paciência com o irmão mais novo. Ame o irmão mais novo. Restaure o irmão mais novo. Cure o coração dele. Salvem o pecador. Isso é o evangelho. O quanto disso tem feito parte do seu evangelho? O quanto disso, meu irmão? Eu sou um desses. Se é para falar de alguém, eu vou falar de mim. Eu sou um desses que, se não tivesse a base que eu tive e o interesse próprio de estudar teologia, com 19 anos, ir para a faculdade de teologia, eu seria um irmão mais novo, afastado da igreja. Porque até hoje, irmão, dependendo da igreja que eu entro aqui em Mogi Guaçu, eu sou considerado o inferior. Pelas minhas tatuagens, pela forma como eu me visto. Em vez dos irmãos me abraçarem, eu sou esculachado dentro da igreja. Aqui eu já fui humilhado, esculachado diversas vezes. Diversas vezes. Quando eu nem estava aqui, eu morava em Limeira, Deus me abençoou, eu estava na minha terceira empresa em Limeira, o meu trabalho, eu era membro da Igreja Quadrangular de Limeira. E, por exemplo, quando eu fiz a primeira tatuagem, que é uma dedicatória ao meu pai, uma homenagem que eu quis fazer em vida, porque alguns já sabem, outros não, eu tenho uma condição diferente, eu não consigo me expressar sentimentalmente, não consigo me expressar emocionalmente, socialmente a minha interação é baixa, então eu me expresso de outras formas, então eu nunca consegui falar para o meu pai com palavras o tanto que ele era importante, o quanto eu o amava, mas ele me conhecia e ele sabe que quando eu fiz isso aqui era a expressão máxima de eu te amo. E os irmãos saíam da igreja, me xingavam publicamente no Facebook, acusavam meus pais. Meu pai passou um estreito por causa de mim. Entendeu? Quantas vezes, até hoje às vezes eu vejo, pessoas falando mal de mim, me humilhando, me colocando para baixo. Pastores e líderes que saíram falando, eu não quero que o meu filho se envolva com esse filho desse pastor. É um pecador. Esse tipo de gente não serve. Irmão, olha para minha cara. Você acha que eu estou ligando? Eu estou firme na minha caminhada, meu irmão. Mas só estou dando um exemplo para vocês. Eu apenas estou dando um exemplo para vocês. O pastor de vocês era um que era para estar lá fora. Por causa dos irmãos mais velhos. Tá. Quais são as características do irmão mais velho? A primeira, ele tem o coração amargurado. O coração amargurado. O versículo 28 diz assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar na festa. O pai saiu, o pai foi ao encontro dele fora da casa e insistiu com o filho para que ele pudesse entrar na festa. Então veja, como eu disse, da mesma forma que o pai fez com o mais novo, ele está fazendo com o mais velho. Ele está indo até o mais velho como ele foi até o mais novo. O evangelho é isso, irmão. Não é você indo até Deus, é Deus vindo em busca de te salvar. Então aqui você já tem uma figura muito clara do que é o evangelho. Deus enviou o seu filho para nos salvar. Ele enviou, a gente não foi lá. Então aqui você vê o pai indo até os filhos. E ele vai até o mais velho. Quando ele chega lá, o mais velho está espumando. Não é? Tendo um surto lá. Por quê? Porque o pai não fez as coisas do jeito que ele achava que era justo. Ele estava se sentindo injustiçado. E ele estava irado. Irado. Não é que ele estava nervoso, ele estava irado.
Porque as coisas que o pai fez não foi do jeito que ele achava certo, não foi do jeito que ele queria. E o coração dele aqui está extremamente amargurado. Como que nós sabemos disso? Porque em nenhum momento dessa história aparece a palavra perdão pelo filho mais velho. Você não vê em nenhum momento aqui ele considerando, nem considerando, ele se dispondo a perdoar, a tentar restaurar o relacionamento com o irmão mais novo, a tentar perdoar o pai. Não. Ele está aqui, na verdade, o contrário, disposto a brigar com o pai e humilhar o pai publicamente, disposto a convencer as pessoas a surrarem o irmão dele e, quiçá, matarem o irmão dele. Ele quer ver o irmão punido e ele não está nem aí. Ele vai brigar com o pai, vai brigar com o mundo. Ele não quer perdoar, ele não quer se aproximar. Ele está se sentindo injustiçado. Então ele desobedece, ele se nega, eu não vou entrar nessa festa. E começa a fazer um escândalo público, apontando o dedo na cara do pai. Falta de respeito, em nenhum momento ele, querido pai, eu reconheço, mas a minha opinião, não. Ele já começa, olha aqui, esse teu filho. Se lembram que a festa era grande, a cidade inteira estava lá. E o filho mais velho mandando uma dessa. Irmão, nós não vemos essa cena na igreja constantemente? Cristãos que, quando se sentem injustiçados, têm a mesma atitude do irmão mais velho. Ah, foi injusto comigo, eu merecia mais, eu fiz por merecer, olha o tanto que eu fiz na igreja, olha o tanto que eu trabalhei, olha o meu cargo, olha isso, eu obedeci os pastores, eu obedeci. Quem são vocês para agora vir fazer isso comigo? Quer saber? Não quero mais participar, vou entregar a liderança. Eu vou sair da igreja também. Cansei daqui, cansei de vocês. Vocês foram injustos comigo, vocês me ofenderam. Eu não vou perdoar ninguém. E eu vou saindo a falar mal de todo mundo. Falar mal do pastor, falar mal de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa. E o que eu vou falar não é eu que estou falando. Eu vou declarar aqui a Bíblia. O problema não é a igreja, meu irmão. O problema não é o pastor. O problema não é o líder. O problema nem é o irmão que te ofendeu. O problema é você. O problema é você, que é o irmão mais velho. Muda de igreja, muda de escola, muda de família. Vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema é você. Porque se você, e quando eu estou falando você, eu estou generalizando, obviamente, irmãos. Não estou apontando o dedo para ninguém aqui. Porque você, que são irmãos mais velhos, que é esse crente maduro, que foi injustiçado pelos irmãos, e que os irmãos é que não são cristãos, eles são a escória, você deveria saber que o teu papel, então, como cristão mais maduro, é chamado a perdoar. Você deveria se lembrar que Jesus foi morto pelo seu pecado também. Você deveria se lembrar que as suas ofensas eram aqueles pregos em Jesus. Você deveria se recordar que a sua humilhação diária contra Deus era a lança que perfurou ele. Você deveria cair em si, como cristão maduro que se diz e saber que você matou Jesus com as suas ofensas. E que você também ofende pessoas. E mesmo assim, a irmã animou ali, ó, é que o pessoal está com medo, por isso que eles não acompanharam você. E mesmo assim, irmãos, Deus recebeu você com amor e perdão. Não é? E como que você, crente santo e maduro, que recebeu tamanho amor e perdão, se acha tão superior aos outros ao ponto de não perdoá-los? Você é melhor que eles? Você é mais santo que eles? Você é um anjo em forma de humano aqui na terra e ninguém percebeu? Quem é você? Diz para mim, quem é você? Quem é você? Para não estender o amor e o perdão que te alcançaram. Quem é você, meu irmão?
Abaixa a cabeça. Pede perdão para Deus. Pede perdão para o irmão. Você não é melhor que ninguém aqui. Você é apenas mais um miserável, pecador, perdido, que merecia o inferno, mas foi salvo por um amor e um perdão imerecido. Nós somos assim. Você não é melhor que ninguém. Os irmãos mais velhos, essa é a típica atitude deles. Eles acusam as pessoas de fazer o que eles mesmos fazem. A diferença é que quando é eles, eles querem receber amor e perdão. Mas que é contra eles, tudo que eles podem dar é ira e amargura. Enquanto isso, quando você vai ler Mateus, qual é a regra de ouro, irmão, que Jesus fala? Essa aqui é a regra de ouro. Você quer resumir todos os profetas? A regra de ouro é: não faça até o irmão aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E aí, cristão, maduro, santo, você gostaria que fizessem isso com você? Que te xingassem publicamente, que te ofendessem dentro da igreja, que te humilhassem para as outras pessoas, que saíssem pela porta de trás e contassem mentiras a seu respeito? E aí, santo? Essa é a forma como você segue o Evangelho? Essa é a sua atitude diante da regra de ouro do seu Deus? Então, meu irmão, se o outro é baixo e ruim, novidade, você está no mesmo nível. Porque você está agindo exatamente igual. A diferença é que você é tão cego pelo seu ego que você não consegue enxergar a verdade. Enquanto o pecador lá jogado na rua, ele consegue cair em si e voltar para a casa do pai. Ele reconhece. Agora você, a culpa é dos outros, nunca tua. Jesus está declarando aqui, meus irmãos. E eu estou declarando aqui em cima da Bíblia. Se você não deseja perdoar aqueles que te ofendem, se o que depender de você, você não está em paz com todos, você não conheceu o verdadeiro perdão e amor. Eu não quero saber quantos anos você está na igreja. Eu não quero saber se você é pastor, se já for líder, o que quer que você já tenha sido dentro de uma igreja. Você está perdido. Você continua perdido. Você não recebeu perdão. Porque quem é perdoado, perdoa. Você continua perdido? E parafraseando aqui o pastor Tiago Matos, é por isso que você não é feliz. Porque a tua vida é ficar somando os débitos, as ofensas que as pessoas fizeram contra você. Você tem um caderninho na tua mente de quem me fez isso, quem fez, e fica juntando e juntando e se enchendo de amargura. Em nenhum momento pensa em pedir perdão, mas o errado foi ele. Irmãos, a Bíblia é clara, o que depender de você, esteja em paz com todos. Você foi chamado para perdoar. Se o outro não quer, o problema é dele. Mas não siga você o caminho da destruição. Faça você a tua parte. A salvação é tua, não é dele. Em vez disso, fica colecionando amargura no coração. Sua vida não é feliz. A igreja é um fardo para você. Você olha os outros indo e você ficando. Passa ano, você está na mesma coisa. Dá um passo para frente, 2 para trás. Da parte espiritual, então, faz 20 anos que está na igreja, não subiu nem meio degrau. É o mesmo cristão raso. É a mesma pessoa mesquinha. É a mesma pessoa egoísta. É a mesma pessoa isqueirinho no meio da igreja. Fica aí metendo fogo nos outros. Segundo ponto, o irmão mais velho se julga superior aos outros. O versículo 30 fala assim, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, dando uma festa, matando um novilho. Aqui está claro, meus irmãos, ele faz claramente uma separação
Ele cria uma categoria. Esse seu filho, o mais novo, esse seu filho, ó, categoria de baixo. Enquanto eu, categoria de cima, série A, ele nem tem a capacidade de se referir ao irmão dele como irmão. Tamanho é a distância da separação, divisão e categoria que ele criou entre o santo e o profano. Porque ele se julga o santo. O irmão dele é a escória. Claramente ele se vê melhor. Claramente, aqui, ele está se comparando. Ele fala tudo que ele fez e tudo que o irmão fez. Ele está se comparando, ele está me jogando na cara. Olha como eu sou bom, eu sou o filho que todo mundo sempre sonhou. Eu estou aqui, eu obedeço, eu sigo, eu. E esse teu filho aí fez nada, saiu, desperdiçou, aprontou e agora volta aí como o cão arrependido, com o rabo no meio das pernas, e o senhor nem dá uma festa para ele. E para mim que sou o bom, nem um cabrito, pô. Nem um cabrito o senhor me dá? Esse é o tipo de pessoa que não se alegra com a bênção do outro. Em vez de se alegrar porque o irmão dele já tinha tido como morto, voltou para casa. Em vez de se alegrar porque o pai recebeu um filho, o irmão dele, não se alegra não. Ele quer competir. Ele se sente injustiçado. Ele não está nem aí para o pai. Se o pai está feliz, se o pai não está feliz. Ele está aí para ele. Ele quer saber dele. Se exploda os interesses da família. Se exploda o que o pai está achando. O ciclo de vida de um infeliz. Uma pessoa que vive insatisfeita, vive frustrada. E se acha o crente, se acha o santo, e não percebe que está afundando em pecado, que está gerando divisão e briga plena porta da casa do pai, que está comparando com os outros irmãos, julgando, apontando o dedo. Ele nem tem a capacidade de perceber que o irmão mais novo, que era o ruim, está lá curtindo a festa, enquanto ele está causando um grande problema para o pai. Dividindo os irmãos. Dividindo a família. Esse é o irmão mais velho. Ele é o superior. Ele é o melhor. E você? Terceiro ponto. O irmão mais velho, ele vive como um funcionário, como um escravo. Versículo 29. Ele diz assim: mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aqui fica clara a relação que ele tem com o pai dele, tá? É a relação de um empregado. Por quê? Porque ele começa a narrar tudo que ele fez. Chega agora no final do mês e ele fala: cadê o meu salário? Cadê meu cabrito? Eu fiz por merecer. Eu mereço. Olha aqui a lista de serviços que eu fiz para você. Chegou a hora do pagamento. Deu o 5º dia aqui. Cadê o meu cabrito? Ele vive como se o pai dele fosse um patrão e ele funcionário. Então ele vive através do quanto ele faz para receber um salário maior. Ele vive se comparando. Ele vive cansado. Ele vive com medo. Porque a qualquer momento ele pode ser demitido. Porque um relacionamento verdadeiro é na base do amor. O amor ninguém quebra, o amor verdadeiro. Um relacionamento baseado em interesse, quem der mais ganha. Se chegar outro pai e dar mais, leva. Se chegar outra igreja e dar mais, leva. É um relacionamento frágil, inseguro, pesado,
A pessoa se sente observada e sendo julgada a todo momento, quando não é ela mesma que está se julgando. Ela se compara por desempenho. Para chegar no final do mês, encostar o pai na parede, apontar o dedo e falar: cadê o meu salário gordo? Olha aqui, ó, eu orei todo dia, eu jejuei, ó, não faltei um culto, eu fiz, ó, minha oferta, ó, tá vendo aqui, ó, deixei de comer minha pizza, ó, por causa de você. Olha aqui também, ó, era fora do horário lá, eu fiquei lá. Cadê meu salário? Cadê o que eu mereço? Cadê? Eu quero um salário gordo, eu quero a minha foto lá, melhor filho do mês. Eu quero que na reunião da família você me coloca na frente e fala: tá aqui o batedor de meta, o nosso melhor vendedor. Esse aqui é o referente, eu quero é prestígio. Cadê? Eu me fiz por merecer, meu. Estou trabalhando igual um escravo aqui. E o filho mais velho começa a agir então com esse desrespeito, com essa raiva. Ele começa a narrar o currículo dele. Ele começa a narrar todas as metas que ele bateu, como ele é melhor do que os outros ali. E o motivo pelo qual ele merecia um salário maior do que o mais novo. Ó, eu estou ralando aqui. Estou dando a vida aqui para agora, no final do mês, aquele idiota do seu filho que não fez nada, bateu o carro da empresa, deu PT no outro, chegar aqui e você dá para ele o mesmo salário que eu tenho e dá um bônus ainda porque ele chegou em casa? Que injustiça é essa, pai? E aqui, finalmente, a máscara do filho perfeito cai. A máscara do santo cai. Finalmente. Uma hora mostra, irmão. Não tem como. Pode demorar, às vezes demora anos. Mas mostra. Mas mostra, tá? Às vezes a gente não percebe porque a gente não está lendo o sinal corretamente. Porque ele já vinha dando sinal aqui. Mas não teve jeito. Agora ele... Aqui, eu fico imaginando a cena na minha cabeça. Ele começa a dar essa lição de moral no pai... E ele começa a falar, tipo, cadê meu salário? Eu mereço. E é aquela hora que quando você está nervoso, você fala mais do que devia. Fala, mostrei quem eu sou. Acho que ele deu aquela segura. Agora o pai sabe que é interesse. Agora é que eu não vou ter nada. Eu fico imaginando ele pensando isso. Não é? Porque ele deixou claro aqui. Ele nunca amou o pai. Ele nunca quis agradar o pai. Ele nunca obedeceu por gratidão ao pai. Nunca foi respeito. Nunca foi um relacionamento saudável. Tudo que ele fazia, todo o esforço dele, todo o trabalho, toda a obediência à liderança dele, que era o pai, toda a ajuda à família, era para poder manobrar o pai, controlar o pai, para colocar o pai na parede e falar: você me deve, eu mereço. Era sobre isso, do começo ao final. Colocava, e vocês lembram que o pai aqui é Deus, colocando Deus na parede, falando: você me deve, você me deve. Eu mereço a minha bênção, eu mereço o melhor boi também. Eu fui na igreja, eu li minha Bíblia, eu fiz um jejum, eu obedeci o que aquele maluco está falando. Eu estou lendo minha Bíblia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o melhor, eu sou um santo, olha meu coração. Você me deve. Eu sou melhor do que todo mundo lá. Que injustiça é essa agora, Deus? Aquela tranqueira lá ganhou um carro novo e eu estou aqui. Efésios 2:1 até o 5 fala assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ou seja, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza, ou seja, nosso egoísmo, nosso individualismo. E presta atenção.
éramos, por natureza, filhos da ira. A tradução lá está falando assim também? Exatamente. Ó. Como todos os demais. Você, eu, sabe o que você merece? Merecedores da ira. Você vai pedir para Deus o que você merece? Você vai para o inferno. Mais rápido que um piscar de olho. Mas, isso aqui muda tudo. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora eu e você estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelo nosso egoísmo, pelo nosso individualismo, nos deu vida junto a Jesus Cristo. E como é que termina? Pela graça você é salvo. Não merece coisa nenhuma. Você é o filho que tinha que ser surrado. Você é o filho que tinha que ser morto. Você merece a ira. Mas eu sou tão amoroso, bondoso, que te perdoei, te salvei, eu te dei vida porque você era morto, e hoje você é salvo, pelo que eu fiz, não pelo que você faz. Vocês estão entendendo o Evangelho, meus irmãos? Não importa o quanto você faz, não importa quanto dinheiro você ofertou, não importa o cargo que você teve, que você deixou de ter, quantas décadas está na igreja, não importa se você é pastor, o que você seja, tudo que você e eu merecíamos pelas nossas atitudes de natureza era o inferno, era a ira eterna. Sabe o que é, irmãos? Nós não temos a real dimensão do quanto nós estamos afundados no pecado. Nós não sabemos o quanto nós estamos no pecado. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. A Bíblia fala que você, nós nascemos no pecado. Tudo que você conhece é a vida no pecado. E você não consegue perceber. É como um peixe. O peixe nasceu na água. Ele não tem ideia quantas toneladas de água existe sobre ele. Ele não consegue perceber a pressão da água que está sobre ele. Mas quando um ser humano desce na profundidade dele, um ser humano que não conhecia a água, desce, ele é morto pela pressão. Mas o peixe nem percebe a pressão. Por quê? Porque tudo que ele conhece é a água. Ele nunca saiu e foi dar um rolê aí pela terra. Da mesma forma, nós não conseguimos conceber quanta pressão existe de pecado na nossa vida. O quanto nós estamos cercados e encharcados pelo pecado. A gente se acha bom, muitas vezes. A gente corre o risco de ficar achando que a gente fez por merecer. Que Deus está devendo para nós. Que o irmão está devendo. E é capaz de estar ouvindo isso e estar falando, mas eu sou bom mesmo, olha o que eu fiz. E continua. Deixa eu falar. Jesus, ele coloca em diversos trechos do Novo Testamento qual é o padrão do reino dos céus. Qual é o padrão? Céu, bom, então eu vou falar o padrão. Jesus está fazendo isso. Você que é o bonzão? É o santo? Você fez por merecer? Então, peraí, deixa eu falar para o seu padrão. O padrão, tá? Já começa no Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que pecaram contra mim. Ou seja, você quer que Deus te perdoa? Perdoa quem pecou contra você. O perdão está condicionado a você perdoar. Você perdoa? Ou seu coração está amargurado? Já quebrou no primeiro padrão. Já não merece coisa nenhuma.
Não, eu perdoo. Meu coração, Deus, o Senhor não tem noção do meu coração. É puro. Então tá bom. Vocês ouviram, não matem. Mas se qualquer um de vocês já se irou no coração contra o irmão, você matou ele no teu coração. Você já ficou com raiva de alguém? Você já ficou irado contra alguém? Se você perguntar isso para mim, eu vou orar no relógio e falar: quantas horas faz que eu não estou irado? Porque não é nem dia. Mas se é o bom, então tá bom. Não cometa adultério. Não, eu nunca cometi adultério. Aí Jesus fala: não, beleza. Mas se você olhar para alguém em um momento com cobiça, se você olhar para qualquer pessoa desejando ela, você já adulterou no teu coração. Esse é o meu padrão. O teu olho te faz pecar? Arranca teu olho. Joga no lixo. É melhor você entrar sem um olho do que ir para o inferno. Esse é o meu padrão. A tua mão te faz pecar? Coloca a mão na mesa, pede para alguém com uma guilhotina arrancar a tua mão. Joga ela no lixo. Esse é o meu padrão. E aí o caldo vai engrossando. Jesus fala: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que te perseguem. Acho que nessa hora o discípulo: Jesus, tem como parar na mão? Acho que é mais fácil. É mais fácil eu arrancar a mão do que eu amar meu inimigo, do que eu orar por aqueles que estão me perseguindo. E aí Jesus, ele dá o ultimato. Tipo assim: agora acabou, tá? É para jogar na tua cara. Seja perfeito como eu sou perfeito. Aí você chegou no padrão. E aí, tem alguém aqui que chegou no padrão? Tem alguém aqui que tem a moral de chegar para Deus e falar: me deve? Eu sou melhor? Não tem. Porque o próprio Jesus fala: é impossível. É impossível. Irmão, esse é o padrão do reino. Ou seja, ninguém consegue viver na altura do padrão do reino. É por isso que Deus precisou vir aqui, fazer o que você não consegue fazer, que é viver à altura do padrão, pagar a sua dívida, porque você estava falido, ser morto, de graça, não por merecimento, porque você não alcançou padrão nenhum, de graça, para que você fosse salvo. E aí vem o irmão mais velho, gritando lá do fundo do oceano de pecado: ei, eu fiz por merecer. Cadê meu salário? Eu sou melhor que o outro. Eu sou perfeito, cadê meu cabrito? Você consegue ver o retrato de burrice, de tolice, o papel de ignorante, a loucura do irmão mais velho? Ele está no fundo do oceano de pecado. E ele se vê, acha tão bom que ele está gritando para Deus: eu mereço. Acho que Jesus é bom demais, né? Graças a Deus que é Deus. Se fosse eu, você merece ser afogado. Já afoga aí já. Por isso, meu irmão, que eu não sou bom mesmo. Você quer falar mal de mim? Me chama. Eu te passo a lista. Eu te passo a lista dos meus pecados. Eu te passo a lista dos meus pensamentos egoístas. Não precisa falar mal, não. Falar o que você não sabe. Me chama. Pode me chamar. Não fico cabreiro não, meu. Porque eu sei quem eu sou. É quando a pessoa fala: ah lá, gordão. Não estou ofendido não, sou gordo, pô. É a realidade. Você quer falar que eu sou pecador? Não estou ofendido não. Prazer, o maior pecador. Se Paulo, que foi Paulo, chegou e disse: dos pecadores eu sou maior. Ah, meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? É igual a história do jovem rico. Você vê Jesus contando o Novo Testamento, começa a fazer essa comparação.
O irmão mais velho, o irmão mais novo. Jesus, direto, ele usa. O jovem rico, o que é? É o irmão mais velho. De novo, na cena. Ele é o rico, ele é o bom. Ele chega, e aí, Jesus, o que eu preciso fazer? Ou seja, qual que é o preço? O que eu preciso fazer para merecer, para entrar no reino dos céus? Aí ele começa a narrar. Ó, eu isso, eu aquilo, eu ajudo na igreja, eu sou líder, eu dou oferta, eu sou não sei o quê, papapá, pipipi, tal. Jesus olha para ele e fala, te falta uma coisa. Ele, não, manda aí que eu faço. Doa todo o seu dinheiro, todos os seus bens. E vem e me segue. A Bíblia fala que o jovem saiu triste, porque ele tinha muitos bens. O que Jesus fez aqui? Enquanto ele veio querer colocar Jesus na posição de devedor, do tipo, e aí Deus, eu fiz tudo isso, o que você quer mais que eu faça para eu merecer? Ele desmascara o jovem na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele deixa claro que tudo que esse jovem fazia não era por amor a Deus. Na hora de ter que decidir entre as coisas dele e Deus, ele decidiu as coisas dele. O problema aqui não é o dinheiro. Você poderia colocar qualquer coisa no lugar do dinheiro. O problema é uma pessoa que chega para Deus se mostrando santo, falando que é por amor, e na verdade sempre foi por interesse. E Deus desmascara aquele garoto. Tira a máscara dele e fala, sem vergonha, você acha que você ia me enganar? Eu vejo o teu coração. Você não está aqui para entrar no reino dos céus. Você não está aqui por amor a mim. Você não está aqui por gratidão. Você não está aqui por reconhecer o quão pecador você é. Você está aqui querendo me comprar. Você está aqui querendo me manobrar. Então é o seguinte, quer entrar? Vende todo o seu dinheiro aí. Dá todo o seu dinheiro aí. E me segue. Aí não, é difícil. Pronto, provei meu ponto. Nunca foi amor. É isso que ele faz aqui. E ele saiu triste, cabisbaixo. E não é a primeira vez que alguém sai triste da presença de Deus, quando Deus anuncia o Evangelho. E nem nessa vez, e nem nenhuma vez, irmãos. Jesus, tô brincando, cara. Piadinha aqui entre nós, é claro. Poxa. Vem cá, vamos conversar, vamos negociar. Vai ficar bom para mim e para você, tá? Você entra no reino dos céus, a gente faz um acordão aqui. Irmão, o Evangelho nunca esteve em liquidação. O Evangelho não precisa ser vendido. Você não entende, irmão? O Evangelho é a única saída. Não precisa vender. A pessoa suplica para ter. A pessoa dá tudo que ela tem. Ela se dá para ter um relacionamento com Deus. O buraco é mais embaixo. Irmãos, pela história da humanidade, como eu disse no início, nossos irmãos são triturados, desmembrados por feras, servindo de festa para Roma. Nossos irmãos foram queimados vivos, afogados, degolados, crucificados. Ainda hoje, nossos irmãos estão sendo mortos. Nossas irmãs estão sendo estupradas, degolados, metralhados. Existe um rastro de sangue pela história daqueles que não se renderam, daqueles que foram fiel até o fim, para aqueles que prosseguiram com a mensagem, e hoje ela chegou a nós, para nós, em cima do sangue dos nossos irmãos, diminuiu o Evangelho para ser a respeito das coisas que eu quero, do quanto Deus tem que me abençoar, do eu mereço. Meu irmão, você se perdeu. Talvez você nunca foi encontrado. Está perdido. Você está no inferno. Aí eu saí porque o pastor não me apoiou. Fui embora porque o irmão, não sei quem me ofendeu. Não sei quem foi duro comigo. Pelo amor de Deus. Nossos irmãos estão sendo metralhados agora.
degolados agora por amor ao Evangelho, e você está aí fazendo uma birra. É uma criança. A gente vai dar uma mamadeira. O Evangelho é coisa séria, meus irmãos. Eu falei e repito, não quero igreja inchada. Eu quero do meu lado irmãos de guerra na trincheira. Que quando eu estiver tendo algum ataque desse aqui, olha na minha cara, senta o dedo e fala, ó, acorda, meu irmão. Aqui é guerra. Está se perdendo? Está achando que é a Disney aqui? Eu quero esses do meu lado. Eu não quero irmão velho, não. Pode ir para onde quiser. Mas pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus e por esses irmãos verdadeiros que eu peço para que Deus coloque do meu lado, para que eu me mantenha, através do Espírito Santo firme, eu te garanto, não por mim, porque eu não mereço nada, mas pelo que Deus fez por mim, na guerra final, você vai ver meu rosto lá e eu vou estar do lado de Deus. Eu te garanto. Não porque eu mereço, irmão. É justamente porque eu sei que eu sou um lixo. E eu peço todo dia para que Deus tenha misericórdia da minha alma. Para que eu não seja o irmão mais velho. Tá? E quando o jovem rico saiu, tristinho, os discípulos oraram para Jesus e a Bíblia fala que eles ficaram perplexos. Os discípulos ficaram assustados. Jesus, o que será de nós então? Quem é que merece entrar no seu reino? Quem é que merece? Jesus vira e fala, ninguém. Isso é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Aqueles que largam tudo para estarem comigo, para me servir, aqueles que por causa de amor, gratidão, estão comigo, estes não merecem, mas estes herdarão a vida eterna. Você não merece, eu não mereço. Então, meu irmão, senta aí, vai. Quando olhar para mim, quando olhar para qualquer dos irmãos, quando eu olho para vocês, é na mesma altura. A gente está exatamente na mesma posição. Um bando de pecador que não merecia nada. E foi amado por Deus. Tá. E aí a gente caminha aqui para o final. Então se lembram que semana passada o irmão mais novo estava chegando e ele merecia pela cultura tomar uma surra e talvez ser apedrejado pela comunidade. E agora nós temos o filho mais velho. Agora era a vez dele humilhar o pai. Então, ele também merecia ser surrado como o irmão mais novo. Ele merecia ser apedrejado como o irmão mais novo. E aqueles dois grupos de pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, que faziam parte daquela cultura, assim como no irmão mais novo, eles deviam estar, agora ele morreu. O pai nunca vai levar esse desaforo, não. Esse moleque vai tomar uma surra na frente da cidade toda. E ainda vai ser apedrejado. E assim como o mais novo, Jesus surpreende e choca todo mundo. Porque o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Eu insisto, entra na festa. O pai choca, Deus choca. É constrangedor o amor e o perdão. É constrangedor, porque claramente não merecia. Qualquer um ali ia dar uma sova no filho, cara. E o pai, filho, tudo que eu tenho é teu, cara. Não estou entendendo. Entra para a festa. Filho, você não entendeu nada. Você está aqui me pedindo um cabrito, quando na verdade você é o herdeiro da fazenda. Você não precisa de um salário, você é herdeiro.
Você é herdeiro, você não precisa se matar para receber um salário. Basta me amar, que tudo que eu tenho é seu. Você não precisa fazer por merecer, irmão. Às vezes eu fico vendo uns vídeos no YouTube que tem uns carros de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Tipo, eu estava vendo um cara falar, aquele tipo de pessoa que ela nem sabe o dinheiro que ela tem. Tipo, ela tem uma empresa que cuida do dinheiro dela. Ele estava falando, se hoje eu vou comprar uma Ferrari, é uma Ferrari mesmo, eu vou lá, ela vai custar de 6 a 8 milhões e ela vai demorar 3 anos para ficar pronta. Ao nível. 8 milhões, irmãos, num carro. Acho que na minha vida, talvez eu não vou ver 8 milhões. E tem pessoas, não é, são ricas, milionárias. E aí tem um cara que ele fica na saída de lugares assim chiques e vai passando esses carros e ele aborda os carros. E ele aborda o motorista, a motorista, falando, e aí, o que você faz da vida para ter conseguido comprar esse carro? É engraçado, porque muitos viram para ele rindo e falam, mano, eu sou herdeiro. Ele está falando, eu não fiz para merecer isso aqui. Eu ganhei do meu pai. Eu nem trabalho direito. Tudo que eu faço na empresa do meu pai é amor, eu sou filho dele, a empresa vai ficar para mim, eu estou lá. Eu sou herdeiro. Ele está rindo porque é leve. Ele ama o pai ama ele. É um relacionamento que funciona. Ele sabe a posição dele de filho. Ele não está se matando e tendo que mostrar currículo para o pai. Ele não está tendo que brigar para merecer salário. Ele não precisa se achar melhor que ninguém. Ele é filho. Ele é herdeiro. E ele está rindo. Ele está feliz da vida. Diferente do irmão mais velho. Diferente do irmão mais velho, que é um fardo. Então, como eu disse, a história acaba. Jesus acaba ali. E ele acaba, de forma dura, assim, abrupta, né? Propositalmente, ele deixou no ar. Entendeu? Ele deixou no ar. Filho, eu insisto, entra na festa. Ficou no ar. Você não sabe. Você não sabe. Agora, vocês se lembram que ele está respondendo uma crítica? Ele já falou do irmão mais novo. E agora ele está falando para o irmão mais velho. Está falando para os crentes. É como se ele... Como não? De novo, ele estava olhando para eles. Para o grupo. Ele estava olhando aqui. E está falando, e aí? O que você vai fazer? Você vai perdoar, receber o amor e participar da festa na casa do Pai? Porque em Apocalipse fala que haverá a bodas do Cordeiro, uma festa onde os filhos vão estar reunidos com o Pai na Cidade Santa. Então aqui, Jesus, obviamente, é um link com o Apocalipse. Você vai entrar na festa? Ou você vai endurecer teu coração e vai ficar aí fora? Ele acaba assim. Ele joga. Decida aí o que você vai fazer. Refletir e praticar, meus irmãos. Ponto 1. Enquanto a religião diz, se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar. O Evangelho diz, eu sou amado, eu sou aceito e por isso eu desejo obedecer. Você está vendo como muda? Muda a tua motivação? Uma coisa é você motivar um pai com medo de apanhar e ele deixar de te amar. Então você vai fazer tudo. Para quê? Para ser aceito pelo pai. O Evangelho não. O Evangelho é, o pai já te aceitou. O pai já te ama. Mesmo você não merecendo. Então você não obedece para receber amor e aceitação. Você obedece em gratidão porque você já recebeu. Mesmo sabendo o caos que você é na vida do pai. É diferente. Em um lado, a tua motivação é o medo. No outro lado, a tua motivação é a gratidão. É totalmente diferente. 2. O que te afasta de Deus não é reconhecer que é ruim,
mas o engano de se achar bom. Filho mais velho. O que te afasta de Deus não é você chegar e reconhecer: eu sou pecador, eu sou um lixo, eu sou baixo mesmo. Isso não te afasta de Deus, pelo contrário. Quando cai a tua ficha e você reconhece, isso te aproxima de Deus. Porque você está falando: Deus, realmente eu sou tudo isso. E eu preciso de um Salvador. Eu preciso da sua ajuda. Eu dependo de você. Porque de mim não tem nada de bom. Agora o que te afasta é: eu sou bom. Eu sou santo. Eu sou bom. Eu me acho bom. Aí, meu irmão, você está longe. Está longe. Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de alguém que se julga santo. Irmão, Deus, obviamente, Ele prefere e você deve. Não é? Ser sincero nas suas reclamações, nas suas demandas, nos seus pecados, em pedir perdão a Deus. E você não ofende Deus. O que ofende Deus é alguém que se acha santo, mas é um hipócrita. É alguém que está dentro da igreja como o irmão mais velho. Esse ofende a Deus. E 3. Deus te perdoou, mesmo não merecendo. Por qual motivo você não compartilha o que recebeu? Você recebeu sem merecer. Por que você não compartilha para quem não merece também? Ah, não vou perdoar, não merece. Você merecia? Você merecia? Ah, me ofendeu, não merece. Quem merece? Quem merece? O problema é que a gente queima a ponte do perdão, só que esquece que você, que eu, precisamos atravessar ela várias vezes todos os dias. Porque você também não merecia. Porque você também ofende pessoas. Porque você também é duro com pessoas. Porque você não é nenhum santo, não. Tá? Irmãos, semana que vem, nós falamos então do filho mais novo, peço para que vocês assistem. Falamos hoje do filho mais velho. Semana que vem nós vamos falar do amor do pai. Beleza? E aí a gente vai encerrar essa parábola. Nesse momento, o que eu quero? O que eu gostaria? Que você orasse a Deus. Naquilo que o teu Espírito Santo, Deus, tocou no teu coração, naquilo que as suas escamas caíram e agora você enxerga. Agora você tem que falar com o pai. O pai está aqui. E aí, vai entrar ou vai ficar do lado de fora? E aí, vai se posicionar? Se achar o bom? Eu insisto, entra na festa. Você tem que responder o convite, meu irmão. Você tem que corresponder ao convite. E agora é o momento que você tem para responder esse convite. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Depois, eu posso talvez orar com você. Mas eu não posso orar por você. É você que tem que orar. Você que é o filho, vai falar com seu pai. Então, quem quiser orar sentado, quem quiser orar em pé, ajoelhado, da forma que for mais confortável para você. Mas você tem alguns minutos para que você possa orar.